Olá! Episódio de número 4. Vamos começar a nossa live A Resposta. Mais um dia. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já agradeceu a Deus hoje pelo seu dia? Agradeceu a Deus hoje pela sua família? Se você já chegou em casa, você já agradeceu a Deus por ter chegado bem em casa, independente talvez das adversidades que você passou durante o dia? Como que está? Me conta, porque hoje, apesar de tudo que você passou e você está aqui hoje para assistir essa live, porque ela vai ficar salva no IGTV e talvez você está assistindo ela depois no nosso IGTV. Mas eu quero te dizer que Deus, ele tem uma resposta ao seu coração. Deus, ele tem uma resposta para sua casa, para sua família. Então não deixe de acreditar, não deixe de guardar essa palavra do Senhor na sua mente, no seu espírito, no seu coração, porque eu tenho certeza que grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Amém? E antes de qualquer coisa, eu quero te dizer que se você ainda não me conhece, eu sou a Larissa Moraes e hoje nós vamos receber um convidado muito especial, que é um querido amigo meu, Pastor Perilo Borba. Como eu já disse até ali no meu post hoje convidando vocês, o Pastor Perilo Borba, ele foi meu professor ali no centro de treinamento do Rema. E foi muito incrível, assim, as coisas que eu aprendi através da vida dele. E eu falei, Deus, eu quero me conectar com pessoas assim, que têm esse conhecimento, que têm esse amor pelo Senhor. E o pastor Perilo Borba é um desses. E eu me sinto agraciada e honrada de ser amiga de uma pessoa tão extraordinária. Então, você que está aqui nessa live, eu quero te fazer um pedido. Envia, clica nesse aviãozinho aqui e envia essa live para um amigo seu, para que ele também venha fazer parte dessa live. Você também pode clicar aqui nesse coraçãozinho, porque o meu Instagram, eu tenho muitos seguidores, mas o meu Instagram, o algoritmo ainda não entendeu isso, ainda não entendeu que eu faço lives, que eu tô gerando conteúdo agora através de lives. Então é novidade para ele. Então quando você interage, você envia para alguém, você curte, ele entrega para mais pessoas. Então, esse é o meu pedido para você hoje. Boa noite, Augusto, pastor Augusto, seja bem-vindo. Boa noite, profeta Carlos Vinícius. Obrigada, obrigada. Vocês são extraordinários também. Me sinto honrada de ter vocês na minha vida, viu? Deixa eu mandar um beijo bem grande também para Carol, lá em Balneário Camboriú. Carol, que é uma querida, tá sempre aqui participando com a gente. Carol, beijo para você, princesa. Saudades, tá? E bora então para conhecermos, deixa aqui que eu acabei de ver que ele já está por aqui. Apresentar o nosso convidado de hoje, o pastor Perilo Borba. Olá, Oh, meu querido, seja bem-vindo. Tá me ouvindo bem? bem demais. Tá bem demais porque tá alto demais. Tudo bem? Tá me ouvindo bem também? Perfeito, perfeito. Ó, mais uma vez, seja muito bem-vindo. É Mais um uma vez, prazer. convite, ou pelo convite não, por ter aceito o convite, porque eu sei que eu já tinha falado com você há muito tempo, mas foi quando Deus falou comigo também, né? E eu falei, tá bom, já vou mandar mensagem para ele. Mas aí acabou que eu fui para organizar a agenda, que são 15 dias, mas obrigada mesmo pelo seu coração. E eu já tô aqui com papel e caneta, porque eu sei que eu sempre aprendo muito com você. Então, me sinto muito alegre. Eu falei um pouquinho de você hoje ali no post, né? Mas eu creio que as pessoas podem conhecer muito mais, que você já tem dois livros publicados, né? Inclusive, eu preciso ler, porque eu ainda não sabia desses dois livros. E que um é Deus curte, eu compartilho, né? Isso. E E como que agora foi, assim? recente. Na verdade, são cinco, né? Esses dois são pela editora Rema Brasil Publicações, são os dois mais novos. Mas tem outros Hum, três mais antigos aí. Dois que foram para jovens. Jovem, quem é Deus para você? E jovem, quem é você para Deus? Esses eu preciso relançar, porque faz muito tempo, o pessoal me cobra, acabaram já. Mas em breve eu vou olha, relançar. E tem o Sabe já as tá esgotado. Prioridades. Esse aqui, ó.
Ai, que lindo, Sabe as amei a... prioridades. É. Há valores que Aham. não passam com o tempo. E os dois que você citou mais recentes, esse aqui, Deus curte e eu compartilho, e tem a Aham. biografia do apóstolo Buddy Wright, que é o fundador do nosso ministério aqui, o Ministério Verbo da Vida. Esse eu fiquei sabendo hoje, na hora que eu fui pesquisar, eu falei, uau! Que o Bud, Legal. ele faleceu, né? Infelizmente, não foi? Acho que tem uns 2, 3 Isso, anos. não mais, foi em Tem 2013. mais? Foi 2013? Nossa, eu tô Isso. parada no tempo. Mas Mas eu obrigado, lembro. Larissa, pelo convite. Uma honra muito grande, um prazer estar aqui para a gente falar, compartilhar da palavra de Deus. Amém, o prazer é todo meu. Você ainda dá aula no Rema, Sim. em Campina Grande? É, mais aqui. Não tenho viajado mais tanto para dar aula, porque você acaba ficando 2 semanas fora, né? E agora com 2 filhos é mais difícil. Então eu estou ensinando mais só por aqui mesmo. Ai, Pirilo, você que tá aí na fonte, você podia tanto interceder, assim, para que houvesse os módulos de forma online, porque eu Uhum. lembro que eu estava ali em Balneário Camboriú e aí não tinha nada perto, assim, sabe? Do Rema. E eu tinha vontade de estar ali aprendendo mais outros módulos. Mas infelizmente é só presencial. Aí com a pandemia eu ficava ali stalkeando o site para ver se ia ter algum módulo online, né? Para que eu seja uma das pessoas abençoadas. Será que tem projeto, alguma coisa assim, de ter aula online? É, agora com a pandemia acabou que algumas unidades tiveram, né, aulas online, mas eu não sei se isso vai ser algo que vai continuar depois, não. Mas, Vai que, né? mas vai que. Mas, ó, obrigado mais uma vez. Um abraço para sua esposa, né? Porque Obrigado. eu sei que agora ela deve estar lá cuidando das crianças para ninguém chegar chamando papai, papai. Verdade. Então, ela também está participando da live, então mande um abraço para ela. E eu não sei o que Deus ministrou no seu coração, né, para trazer sobre nós no dia de hoje. Como eu te disse, essa série, A Resposta, ela é algo que Deus gerou no meu coração. E até mesmo os convidados, para que a nossa geração, como você também já escreveu o livro para jovens, provavelmente na nova edição você vai até trabalhar sobre isso, porque os nossos jovens, eles, não só os jovens, a nossa geração busca tudo no Google, né? Verdade. Ah, como parar de sentir ansiedade, né? Como parar de ter medo da morte, né? E são coisas que, assim, que se a gente buscasse realmente essa fonte no Senhor, nós andaríamos muito mais com o coração tranquilo, com a nossa fé convicta e inabalável, né? Então, como o pessoal diz, deixa Deus te usar. Amém. Muito bom esse tema que o Senhor trouxe ao seu coração, né, para estar abordando nessas lives. Realmente, Amém. hoje tudo que a gente ouve, algum tipo de indicação que a gente recebe, a gente vai pesquisar no Google. E muitas vezes a gente acaba acreditando em tudo que lê, em tudo que ouve, em tudo que assiste. E é uma das coisas que eu falo nesse livro, inclusive. Deus curte, eu Olha, compartilho. A internet ela é uma grande bênção e a gente não pode, como igreja, cair num erro que há décadas atrás a gente caiu, por exemplo. Muitos pastores pregavam que a televisão era do diabo. Pessoas que assistiam televisão entravam em disciplina na igreja. Algumas denominações verdade. você não podia nem ter televisão em casa. E talvez Uh-uh. isso seja uma das causas da gente ter tanta coisa ruim na televisão brasileira hoje, a igreja às vezes brigando por um horário nobre, tendo que ficar na madrugada, porque a gente deixou as trevas, né? A ausência de luz faz com que haja mesmo trevas, e a gente não pode cometer o mesmo erro com a internet. A internet, ela é um meio de comunicação como qualquer outro, e o fim que você vai ter depende do uso que você faz. E a gente precisa fazer um bom uso, né? E acima Amém. de tudo, mas a gente tem dentro de nós uma fonte muito mais sábia, digamos assim, do que a internet, do que o Google, É verdade. que é o Espírito Santo.
E é nessa fonte que a gente precisa aprender a buscar, né? Mais e mais. Amém. Uma passagem que eu gosto muito está lá em João capítulo 4, quando Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana. Ela estava Sim. tirando água do poço e Jesus pediu água, ele estava com sede. Aquela mulher não sabia até então quem era Jesus, de quem se tratava. E ela disse: Como sendo tu judeu, pede de beber água a mim, que sou mulher samaritana? Os judeus não se davam com os samaritanos. E Jesus disse algo impressionante para aquela mulher. Ele falou: Olha, se você soubesse quem é que está te pedindo, você é que me pediria. Eu gosto demais disso. Jesus disse para ela: Olha, essa água que você pega nesse poço e bebe, você volta a ter sede. Ela te sacia apenas momentaneamente. Mas a água que eu tenho para você, ela vai te saciar para sempre. E assim são as coisas desse mundo. Elas podem até nos saciar, mas é uma saciedade momentânea. As pessoas voltam a ter sede. Como Martinho Lutero disse muito bem certa vez, no coração de toda pessoa há um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, só Amém. Deus preenche. Não adianta Uhum. você tentar preencher com outras coisas. Vão ser alegrias momentâneas, paz momentâneas, mas nada vai saciar por completo, né? E também Jesus disse: essa água que eu vou te dar vai fazer em você, vai transformar você em uma fonte, que vai fazer com que você possa dar para outros, né? Suprir outros. Então, nele a gente não só encontra a resposta que a gente precisa para a nossa vida, como a gente se torna a resposta para outras pessoas, né? Então, é Uau, verdade. fundamental. Verdade, já tô até anotando isso aqui, ó. Deus, só se encontra a resposta como se torna Isso. a resposta. A palavra Uau. de Deus diz que com a consolação com a qual a gente é consolado, a gente vai consolar outros. Aquilo que a Uhum. gente recebe de Deus e Ele muda na nossa vida, Ele nos transforma em instrumento para transformar outras pessoas naquela área, para ser um testemunho para outras pessoas naquela área também, né? Aquilo que a gente passa, a gente pode ajudar outras pessoas a não passarem, ou outras pessoas que estão passando a serem livres como nós fomos, né? Verdade. E isso faz tanto sentido, porque e como que o Espírito Santo ele é lindo e testifica. Porque ontem a Bispa Yula que ministrou ontem, inclusive ela está fazendo rema. Que Não sei se você, legal. quando esteve em Goiânia, conheceu o Ministério Ouvir e Crer. Não, conheço só de ouvir falar. Então, ela é casada com um líder da igreja Ouvir e Crer. E aí agora tá Benção. os dois, tanto o Bispo Weber e ela fazendo rema lá em Goiânia. O Que coração da gente benção. fica feliz, né? E aí ontem ela falou sobre isso, que as nossas lutas que a gente passa hoje nos dá autoridade no amanhã, né? Que é isso Amém. que você acabou de falar. Isso mesmo. É desse jeito. Que Deus é lindo. Às vezes a gente e você que também pastoreia, você sabe, né, que às vezes as pessoas chegam, né, na liderança, no pastor, naquele desespero, naquele momento achando que chegou no fim da vida dela. Nossa, não, essa aqui é a Hum, minha luta master. Golias é fichinha, né? E aí. E elas entram nesse desespero e nesse dilema, e não só. Eu acho que agora na pandemia revelou muito mais isso, né? O quanto às vezes nós estamos precisando dessa base, que é a fé, né? Que é a palavra de Deus e aquilo que vocês também, tanto como Igreja Verbo da Vida, pregam, né? Que a gente precisa viver essa palavra rema, né? Que a gente uhum, precisa viver a justiça de Deus, que a gente precisa ler Romanos, viver Romanos e tantas outras coisas, né? Então, a nossa geração, ela precisa de ter mais profundidade em relacionamento com Deus, né? E uhum. hoje, assim,
você poderia dizer para que as pessoas elas gerassem mais essa intimidade no profundo com Deus? Porque às vezes as pessoas elas sabem orar, elas sabem que se elas chegarem numa igreja, alguém vai orar por elas. Se elas tiverem o telefone de um pastor, ela vai pôr o pastor louco orando de madrugada por elas. Mas como elas podem elas mesmas desenvolverem essa profundidade no relacionamento com Deus? Muito bom, Larissa. Lá em Romanos 12, versículo 2, o apóstolo Paulo disse: Olha, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muita Uhum. gente que sabe qual é a vontade de Deus, mas saber é diferente de experimentar. Saber sobre Deus também é diferente de conhecer Deus. Tem muita gente que sabe sobre Deus, que ouve sobre Deus, que está na igreja há muitos anos, né, que passa o dia assistindo pregações, lendo livros, congrega na sua igreja, e elas sabem muito sobre Deus. Mas isso não é suficiente, elas precisam por elas mesmas conhecer Deus. Eu poderia passar a noite aqui falando, por exemplo, sobre a minha esposa, quem é Stephanie, o que Stephanie gosta, o que Stephanie não gosta, como Stephanie age, a história de Stephanie, o testemunho de Stephanie. Todo mundo que está assistindo a live, depois disso, poderia dizer: eu sei quem é Stephanie, eu sei sobre Stephanie. Né? Mas ninguém poderia dizer que conhece Stephanie, porque não convive com ela. Então, saber sobre é diferente de conhecer. Muita gente sabe sobre Deus, mas não conhece a Deus, não tem tido a sua própria experiência com Ele. E para isso, a gente precisa fazer o que o apóstolo Paulo falou. Antes, no versículo 1, ele disse: entregue o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Muitas vezes é um sacrifício mesmo, né, para buscar a Deus, para ter um tempo de oração, para ter um tempo, né, de comunhão com a palavra, para estar louvando, adorando. O escritor aos Hebreus fala sobre sacrifício de louvor. Né? Muitas vezes a gente não vai ter vontade de louvar, vai ter vontade de reclamar, de chorar, de murmurar, de se entristecer. Mas são nessas horas que a gente tem que dar esse sacrifício, entregar o nosso corpo. Né? Quando muitas vezes a gente não vai estar com vontade de orar, a gente vai ter outras coisas para fazer, mas a questão de prioridade, ou como Jesus corrigiu Marta, né, dizendo: Maria escolheu a boa parte. Então, é questão de sempre buscar escolher a boa parte. Né? Tem muita gente servindo a Deus, ativa demais na obra. Né? Mas, como alguém já disse, é melhor você servir com Deus do que servir a Deus. Ter essa boa Isso é parte, boa. ter esse relacionamento. Deixar de estar como Marta, né, na correria, e Aham. fazer o que Maria fez, sentar aos pés dele. Então, isso é fundamental. Sempre buscar escolher a boa parte. Sacrificando algo, renunciando a algo, é preciso disciplina, né? E renovar a nossa maneira de pensar. Transformar a nós mesmos. Paulo disse: não se conforme com esse mundo, transforme a si mesmo. Ele não nos mandou transformar o mundo. Ele mandou a gente É. se transformar. Mudar a nossa maneira de pensar, e isso só vem mesmo com o conhecimento da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, estudando, lendo bons livros, tendo tempo com Deus. É fundamental. É. Quando a gente fala de busca, eu sempre lembro dessa passagem, né? Que quando Jesus ressuscitou a Maria, aquelas mulheres foram lá no túmulo, elas não sabiam que ele já tinha ressuscitado, e quando elas chegaram lá, né, tinha um anjo e ele disse para elas: por que procuras entre os mortos quem vivo está? Isso para mim é muito forte, porque muitas vezes a gente está procurando vida onde não tem vida. E a gente pode estar procurando a coisa certa no lugar errado. Então não vale a pena, você nunca vai encontrar vida em um lugar que não vai ter essa vida que a gente precisa, essa resposta que a gente precisa.
Não adianta Uhum. buscar a coisa certa no lugar errado. Então a gente precisa mesmo buscar ao Senhor, buscar de todo o coração, como ele disse, me buscardes de todo o coração, vai encontrar. Isso é verdade, pastor Perino. E Jesus disse, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso. Né? Até teve uma outra live que nós estávamos aqui, acho que foi com o Galego, e aí ele falando que alguém estava na casa dele e questionando assim, porque se o Senhor é meu pastor, por que eu ainda não tenho meu carro, ainda não tenho minha casa? Porque Deus já deveria ter suprido isso na vida dele, né? Mas falta o quê? A verdade, né? Falta o quê? O conhecimento, que a Bíblia também fala, né? Que o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso. E como você disse, né? Leia a Bíblia. Se você não consegue, às vezes, ler a Bíblia, que muita gente reclama, né, pastor Perillo? Que, ai, mas eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada do que está escrito ali. Se você não entende, ó, segue o pastor Perillo. Tem muito conteúdo dele. Tem muito conteúdo dele também ali no site do Rema, que tem algumas aulas ali disponíveis, né? Tem Verdade. materiais de pregações. Porque se vocês sentarem para aprender com esse homem, a cabeça de vocês vai fervilhar. Você vai pensar assim, uau, eu quero mais desse evangelho, eu quero mais viver isso, porque é Amém. libertador quando a gente conhece a palavra de Deus verdadeiramente, sabe o que que Deus pode fazer. Muito mais do que os bens materiais, muito mais do que uma família linda, sabe? Uma esposa, um esposo que te ame, filhos que te respeitem, te honrem. Todo mundo tem desafio, né, pastor Pirilo? Acredito que você Verdade. também tem Com desafios. certeza. Mas é até aquilo que você disse. É uma diferença de fazer com Deus e sem Deus, Uhum. né? Então, Isso às vezes mesmo. você está afoito, aflito, como vai fazer a sua empresa durar mais 6 meses aí, que é uma incógnita ainda da pandemia, mas aqui nós estamos falando para você a respeito de fé. Aqui é para pessoas que querem hoje receber uma injeção nova, não sei nem se pode usar esse termo, pastor Brito, mas assim, uma injeção nova de fé, para que você Amém. realmente saia da situação de vitimismo e vá para o lugar que Deus te chamou, né? Se Isso. você está se agindo como vítima, você acha que você está alinhado com quem Deus é? Deus é alguém vitimista, pastor Perillo? Não. E isso que você falou é o grande segredo mesmo, né? A chave que precisa virar na vida de muita gente. Elas estão passivas, né? É um engano que se tem, né? Da religiosidade, né? De você dizer, ah, tá nas mãos de Deus, né? Se for a vontade de Deus. Mas Verdade. a gente precisa conhecer qual é a vontade de Deus, e sempre que a gente conhecer qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, a gente também vai conhecer algo que é para a gente fazer, porque não depende só de Deus, né? A gente não pode se colocar, né, numa posição de inatividade, né? A gente precisa ser ativo, a gente precisa ser obediente, a gente precisa fazer Sim. aquilo que está nas nossas mãos, né? Crendo no favor de Deus, na bênção de Deus, no agir de Deus, né? Fazendo muito mais, mas existe uma parte que é nossa, né? A palavra de Deus diz: confia no Senhor, né? Confia nele e o mais ele fará. Deus vai fazer o Uhum. mais, mas Mas, existe o básico, digamos assim, que é nossa função fazer, que nossa nossa parte. responsabilidade, né? Uhum. O mais é com ele. Mas a confiança, a obediência aos princípios, à sua palavra, Uhum. a busca pela sua vontade é algo que a gente precisa fazer sempre, né? E não ficar naquela de deixa a vida me levar, né? Não, é você que leva a sua vida. Você tem domínio sobre a sua vida e você Amém, verdade. decide seguir a Uhum. vontade do Senhor para ela. Muito bom você falar sobre isso, porque a gente vê um misticismo, né, pastor Perillo? Que eu acho que pode ser algo cultural,
em que, infelizmente, está, não vou dizer que é um privilégio do Brasil, mas existe esse misticismo de que para Uhum. eu fazer algo, eu preciso primeiro saber. É igual na questão de relacionamentos, né? As pessoas, não vou jejuar para ver, né? Se essa pessoa é de Deus. Se essa, entre bilhões e bilhões de pessoas, é a única pessoa, assim, né? Que Deus colocou na terra para minha vida. Ou vou orar para ver se esse é um emprego certo para mim, né? E a pessoa não vê que, assim, o que você quer para sua vida? Ah, você quer ganhar 5.000, mas esse emprego é 1.000? E se você pode crescer dentro dessa empresa, é aquilo que o pastor Pirilo falou, né? Faça ali o básico, que é a sua parte. É ir trabalhar. E aí, o que é o mais de Deus? É você todos os dias levantar, dar o seu melhor no seu emprego, e Deus vai te dando graça sobre o seu gerente, depois vai te dando graça sobre o supervisor, Isso depois seu mesmo. nome chega lá no topo da diretoria e eles vão falar assim, eu quero essa pessoa mais perto da gente. E eu acho que você vai estar lá ganhando seus 5.000, 15.000, mas comece no pouco, porque o povo é muito sonhador, eu acho muito legal esse otimismo de vocês, mas vamos ser mais pé no chão no quesito de que eu preciso começar ganhando R$ 1.000 hoje, para que daqui a pouco, porque além do misticismo de orar para ver se tudo é da vontade de Deus, é o misticismo de que espera Deus fazer tudo por eles, que é aquilo que você falou. Que esperar Deus fazer, esperar Deus abrir as portas, Deus faz, mas existem momentos. Porque a Bíblia fala, né, que Deus ele pode abrir portas aonde não há portas. Então, isso é muito importante para você entender e responder assim as suas orações. Ui, acho que caiu aqui o pastor Perigo. Ó, enquanto o pastor Perigo, deixa eu ver se ele volta. Vamos. O Fred está falando que eu sou de Deus. Você é assim, Fred, com certeza. O Davi M. Veras está mandando um abraço para o pastor Perilo. Eu acho que a internet do pastor Perilo deu uma travadinha, tá, gente? Mas já já ele volta aqui. Mas eu quero aproveitar esse momento. Aproveita que você está aqui. Clica nesse coraçãozinho várias vezes. Porque quanto mais você clica, mais o Instagram entende que esse é um conteúdo relevante e ele começa a entregar para outras pessoas que a gente está ao vivo. E você que conhece o pastor Perilo Borba sabe o quanto esse homem tem de Deus para entregar para as nossas vidas. E também clica no aviãozinho, envia para alguém, para que essa pessoa também seja aqui parte da nossa live. Ó, vou tentar colocar aqui o pastor Perilo de novo, porque eu acho que agora vai dar certo, para ele continuar abençoando a nossa vida, a minha e a sua vida. Eu te chamei de novo, pastor Perilo. Fátima, Deus te abençoe, amada. Voltei. Aí, mas voltei. Ai, mas eu amei. Então, não sei se você queria falar alguma coisa a respeito disso antes da sua internet dar uma travadinha. Então, concordo com você mesmo. As pessoas têm esse misticismo e muitas vezes também de querer que seja do jeito delas, no tempo delas. Tá me ouvindo bem? Sim, sim, Ok. Então, perfeito. Deus ele realiza o desejo do nosso coração, né? Não caprichos da nossa carne, digamos assim. Deixa eu voltar. É, mas muitas vezes as pessoas estão esperando sempre algo espetacular acontecer, né? Uhum. E eu gosto da história bíblica de Naamã, porque Naamã precisava de um milagre e alguém disse para ele: se você conhecesse o profeta Eliseu, aí Naamã foi até lá e o profeta nem quis ir falar com ele, mandou só a instrução, só a palavra lá, a mensagem, dizendo para ele Uhum. dar 7 mergulhos no rio, né?
E aí Naamã ficou indignado, porque talvez na expectativa dele, ele ia ter um encontro com o profeta e ter algo, né, espetacular que fosse curar ele, o profeta fosse orar por ele de alguma forma, não sei. Mas veio só aquela instrução, vai lá naquele rio lá sujo, dá 7 mergulhos. Naamã ficou indignado, mas aí um dos seus servos disse, Naamã, se ele tivesse pedido algo mais difícil, você não ia fazer? Então vai lá e mergulha, faz o simples. Né? E é aí que muitas Aham. pessoas perdem a bênção, né? Digamos assim, porque elas deixam de fazer o simples, o básico. Elas estão sempre na expectativa de uma coisa espetacular, quando na verdade os milagres acontecem na obediência. Enquanto você obedece. Lá em João capítulo 2, a gente vê o primeiro milagre de Jesus, naquele casamento. Faltou o vinho e Jesus disse para aqueles homens, encham essas talhas de água. Eles encheram. Ele disse, leve até o mestre-sala. Foi tudo que Jesus fez. Né? Foi dar instruções para eles. Muitas vezes, tudo que Deus vai fazer na nossa vida é nos dar instruções. E se a gente seguir essas instruções, o milagre vai acontecer. Né? Enquanto eles levavam aquela água, a gente não tem como explicar, porque milagre não se explica, só se experimenta. Aquelas águas se transformaram em vinho. Jesus não pediu para trazer as talhas e fez uma super oração lá e colocou as mãos e mexeu a água. Não. Jesus só deu uma instrução, vai lá e leva. Da mesma forma, aqueles 10 leprosos, quando chegaram até ele, ele disse, vão lá e se apresentem ao sacerdote. E diz que Verdade. enquanto eles iam, eles foram curados. Então tem coisas que vão acontecer na nossa vida enquanto a gente vai, enquanto a gente obedece, enquanto a gente segue aquilo que chega nas nossas mãos para fazer. A gente é fiel àquilo, a gente lê um versículo e fica firme em colocar aquele versículo em prática, nas coisas básicas, simples. Né? E Deus vai fazer esse mais. Amém. Tô aqui anotando. Ai, ai. Eu até estava aqui pensando aqui que você falou sobre Romanos 12:2, né? Uhum. E às vezes as pessoas, muita gente, até os católicos, espíritas, eles gostam desse versículo, né? E de uma forma, como diria, vamos ajudar essas pessoas então, de uma forma simples, né? De acordo com todo conhecimento que o pastor Perilo Borba tem, o que que é, para essas pessoas que estão assistindo a gente aqui hoje, é renovar a mente? É você trocar a sua maneira de pensar, né? Pensar como Deus pensa, como está na palavra dele. Pensamento errado só sai quando um pensamento certo chega para substituir ele. Uhum. Isaías 55 diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Então, é você deixar de pensar como você está acostumado a pensar, como o mundo nos leva a pensar, e ver como na ótica de Deus. Jesus deixou essa renovação bem clara na grande pregação dele, né, no monte, quando ele começou a dizer, olha, até mesmo Moisés ensinou assim, eu, porém, vos digo. Então, por exemplo, Jesus disse, vocês estão acostumados ao olho por olho, dente por dente, né, a pagar o mal por mal, eu, porém, vos digo, abençoa aqueles que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos perseguem, perdoe, né? Se alguém te bate numa face, oferece a outra. Então é começar a pensar como Jesus, a agir como cristão, né? Como Jesus, da forma de Cristo, que é essa renovação, é você se despojar do velho homem e se renovar dessa nova criatura. Você foi feito em Cristo Jesus, né, com a natureza de Deus. Deus é amor, o amor dele está derramado no nosso coração. E renovar a nossa mente é pensar ou agir como Deus agiria. Tem um livro clássico, né, uma ficção cristã que eu gosto demais, que é Em Seus Passos, o que faria Jesus. Então essa é Uhum. uma grande renovação, você sempre pensar como Jesus agiria aqui, o que Jesus responderia, como Jesus faria.
E isso vai fazer com que você se transforme à imagem dele, que é o que a Bíblia nos ensina. Uau, e é isso mesmo. Eu acredito muito nisso mesmo. Que é o que você falou. É pensar e agir. Porque senão fica o dia inteirinho pensando, e aí passou o dia, e aí falei, nossa, não fiz, meu dia não foi produtivo, eu não tive aquela resposta. Então os dois têm que caminhar juntinhos ali, né? Isso. Jesus, ele subia para o monte para orar, para falar com Deus, para falar sobre. Provavelmente, né? Estamos alucinando aqui, mas provavelmente para falar o tanto que aqueles discípulos eram abençoados, rebeldes, né? Então ele subia, entregava ali tudo para Deus, pedia direção, né? Buscava ali essa renovação na mente. E quando ele descia, ele partia para ação, ó, bora para a cidade tal, vamos fazer coisa tal, né? Então, e é como você disse, né? Imitar Jesus, né? Porque a gente vê que às vezes você que está aqui nessa live hoje, você segue alguém no seu Instagram que você imita as poses, imita as roupas. E eu quero te perguntar hoje, de 0 a 10, o quanto você tem imitado a Jesus? Assim como você se dedica tanto a imitar essa pessoa da internet que você segue, né? Será Sim, que realmente você tem imitado Jesus? Né, muito Pastor bom. Perillo? Porque as pessoas estão perdendo as referências. Assim como a gente falou das respostas, de buscar as respostas, a gente também perde as referências, né? Que hoje, gente, as pessoas, elas têm que parar de se relacionar com as pessoas pelo que elas podem oferecer, né? Então, assim, a gente vê muita gente, porque hoje em dia é complicado, você começa a falar de Deus para alguém, a pessoa assim, ah, não, eu já aceitei Jesus, já batizei, não, não vou na igreja, mas eu já batizei Jesus, Tem né? muitos. Por que você não vai mais na igreja? Ah, não, eu tive um problema lá na minha célula, eu tive um problema no meu discipulado. E aí, ou seja, elas estão relacionando com a igreja, com o corpo, por aquilo que o outro pode dar para ela. Então, se o outro der bom dia, ok, vou na igreja. Se o outro não der bom dia, aí não vou mais, né? Então, e é aquilo que o pastor Pirillo falou, que em seus passos, o que Jesus faria? Porque você acha que porque Jesus escolheu 12 discípulos ali, os caras eram os master, né? Aquelas pessoas maravilhosas. Que vocês têm que lembrar que tinha um Judas ali no meio, tinha um Pedro, o tempo todo sabia que ele ia negar ele, né? Então, assim, então você já vai com essa mentalidade igual Jesus, que aquela pessoa que você anda um dia pode te trair, aquela pessoa que você anda, daqui um dia ela pode negar que nunca te viu na vida, que nunca te conheceu, vai embora assim das você pensa assim, essa pessoa andou 5 anos comigo, como assim? Né, pastor? Isso mesmo. Essa semana eu até repostei algo que o pastor Lucinho postou, né? Ele colocou assim: não ir à igreja por causa de pessoas imperfeitas é como não querer ir para a academia porque lá vai ter pessoas fora de forma. E é uma grande verdade. É uma grande verdade mesmo. E aqui até a Melissa Bárbara Del Valle, ela falou uma coisa e que é verdade, porque antes as pessoas falavam assim, não, eu sou católico não praticante, e agora é evangélico não praticante. É uma nova modalidade agora. Triste, mas é uma nova modalidade. Uma A nova verdade categoria. é que tanto católico quanto evangélico, se você é cristão de fato, você tem que ser praticante, né? Praticante da palavra, né? E uma das coisas que é princípio bíblico, né, é o congregar, é o se envolver, né, em um corpo, em uma igreja local, para servir, para colocar o seu dom em operação, mas acima de tudo, praticar a palavra no dia a dia. É buscar essa transformação que a gente está falando, né? De você entender isso aqui que eu tenho feito, a forma que eu tenho feito, isso aqui no meu temperamento, na minha personalidade, isso aqui não condiz com o que a palavra de Deus ensina. Eu preciso mudar isso, né? Um dos nossos pastores aqui, o pastor João Roberto, ele sempre diz isso,
né? Que ele sempre procura na vida dele ter três coisas com as quais ele tem que lidar. Ele sempre tem essa listinha com no mínimo três coisas do que ele tem que melhorar, do que ele precisa mudar. E todos nós vamos sempre encontrar isso, né? Na nossa Sim, vida. Se a gente parar para pensar em algumas áreas da nossa vida, a gente vai ter sempre alguns ajustes a fazer, algo a melhorar, algo a começar, a recomeçar, ou a deixar. E a gente precisa ter essa renovação, essa transformação, né? Ela é constante, ela nunca vai ter fim, né? A gente sempre vai ter que lidar com uma carne que tem uma tendência para o pecado, com uma alma, com as nossas emoções, né? isso. E a gente sempre vai ter que estar lidando com isso. E esse aperfeiçoamento, ele é constante. E que bom, né? Que tem que todo dia melhorar. Porque no dia que você não tiver mais nada para melhorar, querido, que já tá pronto pro céu. Exatamente. São, esse mundo nem te merece mais. Nem te merece. É isso aí. Ah, mas a palavra de Deus era muito gostosa. E independente, assim, do que a gente falar, é, aquilo que você tava falando agorinha, e eu pensei assim, gente, como é atual, né? A palavra de Deus, por mais que ela já foi escrita há milhares de anos atrás, ela ainda fala com a gente hoje, ela Com ainda fala certeza. sobre o ela ainda fala o quanto a gente precisa conhecer. Porque, pensa, só de Jesus, já tem mais de 2000 anos que o mundo ouve falar sobre Jesus. E entre pessoas que não conhecem ele, então a gente nunca vai se calar, né, Pastor Perilo? A gente nunca vai parar de falar sobre ele, Isso sobre mesmo. a salvação, que eu acho que a resposta principal, né, Pastor Perilo, sobre a salvação. Muito bom, isso mesmo. Você falou dos discípulos, né? É interessante, porque quando Jesus chama os discípulos, está lá em Marcos capítulo 3, quando ele escolhe os 12, diz que ele os chamou para, primeiramente, estarem com ele, né? E depois ele iria enviá-los para pregar e para expulsar demônios, né? Mas primeiro Jesus chamou aqueles 12 para perto, para estarem com ele. Naqueles 3 anos que eles estiveram com Jesus, conviveram com Jesus, foi nessa comunhão, né, nesse conhecimento de Jesus, que eles puderam ser transformados, ou os que se deixaram ser transformados, né? Os 11. Aham. E é interessante porque lá em Atos capítulo 4, quando Pedro e João estão se defendendo perante o Sinédrio, depois daquele paralítico ter sido curado por eles, né? Pedro e João estão lá pregando sobre Jesus e diz que pessoas que conheceram Pedro e João antes ficaram perplexas, impressionadas, né? Boquiabertas. Meu Deus, são eles mesmos? Pedro e João, aqueles pescadores que a gente conhece, são eles mesmos? Ficaram impressionadas com a transformação de vida deles. E é interessante que está escrito assim: e elas reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, depois de Uau. 3 anos, Pedro e João eram outras Outra pessoas, pessoa. totalmente diferentes. E eu gosto sempre de dizer isso, né? A história, ela é dividida em antes e depois de Cristo. E assim tem que ser a É. nossa vida, né? Perilo Uhum. não pode ser o mesmo depois de Cristo que ele era antes de Cristo. Precisa ser um Perilo diferente, precisa ser uma Larissa diferente. Então, todos nós temos que também ter a nossa história dividida. Eu era um até aqui. Depois de Cristo, eu sou outro. E as pessoas que nos conheciam antes, elas precisam ter essa mesma admiração. Ficar com essa mesma perplexidade, né? Uau, olha isso aqui, ele está diferente, ele não age mais assim, ele não fala mais assim, ele não é mais assim. E é isso que vai chamar a atenção das pessoas, é isso que vai abençoar as pessoas, né? E é isso que vai convencer as pessoas. A nossa vida vai sempre falar mais alto do que as nossas palavras. Eu já ouvi uma vez, Pastor Perino, não sei se você já ouviu uma frase que diz assim, que é quase um versículo, que a nossa Bíblia talvez seja a única Bíblia que as pessoas vão ler, Isso mesmo. né? Que é isso que você está falando, que as pessoas, ao elas verem
Pedro e João. É João, né? Que agora João. eu até esqueci. João. João. É porque eu lembrei da musiquinha. Pedro, Tiago, João, não vai. Aí tinha o Tiago aqui no meio. Mas, assim, ao elas verem, né, a diferença deles e reconhecerem que eles estavam com Jesus, já gera nelas, não, eu também quero isso para minha vida, Isso mesmo. né? Tem que Porque, ter infelizmente, mudança. tá. Eu gosto também de falar lá de Mateus 11, quando Jesus disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Né? Mas ele não parou aí. Ele disse: Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo que é leve, né? O meu jugo que é suave, e aprendei de mim. E aí você vai Uhum, achar descanso para as vossas almas. Então Jesus fez dois convites. O primeiro foi: Vinde a mim. O uhum, segundo foi: Aprendei de mim. Então, além da gente ir até Jesus, a gente precisa também aprender dele. Né? Só ir não é suficiente. Deus deseja, verdade. Paulo disse lá em 1 Timóteo 2,4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos, mas também que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, a gente precisa ser salvo, mas uma vez que a gente foi salvo, a gente tem uma estrada a percorrer, que é a estrada do conhecimento de Deus, de conhecer a Deus, de ter intimidade com Deus, de buscar a Deus e de nessa mudança, perdão, nessa comunhão a gente vai ter mudanças. Como você falou, Uhum, quando a gente segue alguém, mesmo sem querer, a gente vai estar influenciado por aquela pessoa, a gente vai acabar se parecendo com ela, imitando ela em alguma coisa. Com Deus não é uhum. diferente. Quando a gente tem comunhão com Ele, né, essa influência santa, essa influência do amor dele, da palavra dele, vai mudar a nossa maneira de agir, de se comportar, de falar. É porque você entende mais disso, porque eu não gravo muito o versículo na cabeça, né? Mas na Bíblia está escrito que os sinais seguirão aqueles que crerem, Uhum. né? Então, hum, a respeito do comportamento, a respeito dessa mentalidade que a gente está falando, né? A respeito do relacionamento com a família, porque as pessoas às vezes, vamos dizer nessa questão, que teve uma hora que até você falou, né? Que às vezes as pessoas elas estão tão envolvidas com a igreja e eu acredito que o nosso público, que a maioria são pessoas que já frequentam uma igreja, e essas pessoas que já frequentam uma igreja, elas correm um grande perigo de, às vezes, na igreja ser uma grande bênção e Uhum. na casa, né? Porque às vezes tá ali, como você até falou de Marta, né? Às vezes tá ali correndo, 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 que aí na hora, em casa, não consegue ser essa bênção toda, não, essa dedicação toda, esse amor todo, né? Então, amar os que estão na igreja é fácil, aí chega em Como casa para amar o marido. tem uma história interessante, né? De uma criança que chegou para um pastor e disse: Pastor, a gente não podia morar aqui na igreja? E o pastor disse: Por quê? Ele disse: Aqui meu pai é uma bênção. Aqui meu pai é outra pessoa. Misericórdia. Mas Ah, mas existe, né? Casos assim, com certeza. Infelizmente. existe coisa. Pastor Pirilo, sempre todos os dias, depois que termina a live, né? A gente deixa a live salva. E aí no outro dia a gente posta uma frase ou um versículo que aquele ministrante, né, quer ressaltar, né, sobre o que você pudesse deixar um legado, vamos dizer assim, né? O que você deixaria hoje para que as pessoas pudessem entender se é aquele famoso resumo da live. Ah, se eu pudesse resumir, eu te deixaria essa mensagem. Aquilo que a gente falou, né? Aquelas mulheres foram até o túmulo e ouviram essa pergunta, né? Por que você procura entre os mortos quem vivo está? Então eu deixaria isso. Não, não procure a coisa certa no lugar errado. O que você precisa está em Deus. Nada desse mundo, nada que esse mundo possa te oferecer vai te dar. Nenhuma pessoa vai te dar ou fazer o que só Deus pode fazer na sua vida. E eu comecei falando daquela mulher, mulher samaritana no poço lá.
E é interessante porque na conversa Jesus pergunta para ela, onde está o teu marido? E aí ela diz, não, eu não tenho um marido. E aí pelo Espírito Santo, pela palavra de conhecimento, ele diz, olha, bem disseste, porque 5 maridos já tivesse. E esse que agora está com você, nem teu marido é ainda. Então, aquela mulher já estava no 6º relacionamento, né? Uhum. E é interessante, porque talvez ela buscava naqueles homens e não encontrava, né, o que ela precisava. E aí ia para um outro relacionamento, atrás de alguma realização, de alguma coisa. Podia no início, né, ter uma satisfação, mas depois vinha a decepção, vinha a frustração, e aí ela ia para um outro relacionamento. Mas Uhum. isso não existe, né? Aquilo que você precisa, pessoa nenhuma vai te dar. Às vezes as pessoas falam, quem é a pessoa que vai te completar? Isso não existe. Ninguém vai te completar. Uhum. Só Deus te completa. Como eu falei lá de Martinho Lutero, só Deus preenche. Só. Então, é Ele que tem que ser a prioridade da nossa vida. A gente não pode ficar dependente emocionalmente de nenhuma outra pessoa. A gente precisa ser dependente de Deus. De Ele Deus. sim, nunca vai nos decepcionar, nunca vai nos abandonar. Então é nele que estão as nossas respostas. É nele que nós vamos ter tudo que nós precisamos. Amém, eu creio nisso. E você que está aqui assistindo essa live, creia nisso também. Porque faz muito sentido isso que o pastor Perillo falou agora. E no início, pastor Perillo, o senhor já tinha falado também em algum momento sobre a gente, as pessoas quererem buscar prazeres momentâneos, né? Que Isso. é mais ou menos igual você falou também dessa mulher samaritana, o que se tornou um vício, porque ela recebia um pouco de um, aí chegou em algum momento, Exatamente. a pessoa parou de dar, o relacionamento evolui, como você é casado, você sabe, né, que vai tendo Uhum. falha, né? E aí parou de dar aquilo que era recebido, porque tem essa necessidade e virou um vício, né? E que, graças a Deus, Jesus chegou ali não, e o que era emocional se tornou ao mesmo tempo espiritual e físico, ou seja, aquela sede que ela tinha dentro dela, igual o pastor Perillo falou agora, né? Que ela buscava nesses relacionamentos, Jesus já chegou falando que ele era a fonte, que às vezes você não Isso entendia mesmo. muito bem o versículo, e essa é a revelação da palavra, que essa fonte era isso que ela precisava que jorrasse dentro dela. Como o pastor Perillo falou, não seja dependente emocional de ninguém. Então ela estava dependente emocional de homens, e sabe lá se ela partiria para um sétimo se ela não tivesse esse encontro com Jesus. E ninguém ia Exatamente. suprir, pastor Perillo, como você disse. Isso mesmo. Temos que colocar o nosso foco nele, né? Em Deus. É dele que vai vir aquilo que a gente precisa. Sempre. E levar as pessoas para ele. Foi isso que essa mulher fez depois. Ela saiu pela cidade dizendo, vinde ver um homem que falou tudo que... Uhum. chamando todo mundo. E é interessante porque depois que aqueles homens foram lá, eles disseram para ela, né? Não é mais porque você disse. Nós mesmos estamos vendo, né? Então é isso. Muitas pessoas ainda estão baseadas no que outros disseram. Mas você precisa experimentar por si mesmo. Como o Jó também disse, eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Então, você conheça Deus, decida ter um relacionamento com Ele, de intimidade, buscar ao Senhor acima de todas as coisas. E como Jesus disse, se você buscar, vai achar. Se você bater, vai ser aberto. Se você pedir, vai receber. E é interessante, porque Jesus fala sobre você fazer alguma coisa. É o que a gente falou, né? Não ficar na passiva. Você tem que buscar, você tem que bater, você tem que pedir, né? Você tem que fazer a sua parte e Deus vai fazer a dele. Deus é lindo demais. Que é isso, reflete naquilo que você até falou no início, que para nós termos resposta, Deus nos dá a resposta, para que nós também venhamos ser resposta na vida de outras pessoas, Isso. né? Então,
Deus está contando com a gente, Deus está contando com você aqui hoje, né, para que você busque nele, né, essa fonte igual da samaritana. Busque ter esse encontro com Deus para que ele venha saciar dentro de você isso que você precisa ser suprido, né? Porque às vezes o exemplo é sobre relacionamentos, mas às vezes é na sua vida financeira, às vezes é na sua vida profissional, né? O que que é que você hoje precisa ser saciado? Porque Deus, ele tem abundância, tanto que ele diz para a mulher Amém. samaritana, se você beber dessa água, nunca mais você vai ter sede. Então, Deus, Isso. ele não tem esse momentum, né, Pastor Perilo? Deus tem a Amém. vida, que é a promessa, né? Jesus disse que nós teríamos uma vida abundante nele. Amém. Isso mesmo. O mais ele fará. O Ou mais de novo aí, ó. E o É. mais? Falou no início, no meio e no fim. Como Ele tem Paulo um disse lá em Efésios 3:20, mais do que pedimos ou pensamos. mais do que pedimos ou pensamos. E é até aquilo que você também falou, né? Que eu acho que até o mesmo. Não sei se eu. Ontem a Yula falou sobre o Salmos 37, né? Que é o confia. E você também falou sobre isso hoje, né? Isso. Então, confia. Porque eu não sei qual que é o seu relacionamento com o seu pai terreno, né? Mas com Deus você pode confiar. Porque às vezes você tem medo e às vezes ou acha que isso não é para você, ou que você se sente imerecedor disso que o pastor Período falou, que o mais ele fará, né? Então, às vezes você está querendo uma casa de 40 metros, uma bênção de 40 metros, e Deus está querendo te preparar para uma bênção de 120 metros, porque ele diz, né, que é recalcada, sacudida e transbordante, né, pastor Período? Amém. Isso mesmo. Quando Jesus ensinou sobre perdão, por exemplo, né, Pedro chegou para ele depois e disse: Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes. E conhecendo Pedro, né, por outras passagens, que você até citou algumas, né, para falar desse comportamento dele, né? Pedro não ia chegar para Jesus por baixo, né? Pedro ia colocar lá em cima o nível dele, né? Até 7 vezes. Então, na cabeça de Pedro, perdoar alguém no mesmo dia 7 vezes já era uma coisa, uau, muito grande que eu consigo isso aí, Jesus. É muito, mas eu posso perdoar 7 vezes, né? E Jesus, ele levou ainda mais. Jesus, não, 7 só não. 70 vezes 7. Então, na nossa vida, muitas vezes a gente está limitado mesmo, pensando que a gente só pode 7. Em algumas áreas da nossa vida, uau, 7 é até onde eu posso ir. Mas se a gente chega para Jesus, a gente vai descobrir que a gente pode até 70 vezes mais do que isso, né? Então, vale a pena se deixar ser moldado por ele. Que Jesus acredita muito na gente, né? Em Isso tudo, mesmo. como você... nem só para o perdão. Se chegar para Deus e falar assim, Deus, quantas vezes eu posso cair e levantar? Claro que é algo que também eu até quero depois, fora da live, eu quero te convidar para nós falarmos sobre a graça, né? Que eu acho que as pessoas precisam muito aprender também sobre a graça, mas Deus, Ok. a cada manhã, as misericórdias dele se renovam, né? Então, mas é claro que a gente tem que se arrepender, vamos dizer assim, que é uma lei, né, Pastor Período? Uhum. Temos que nos arrepender, porque só o arrependimento, ele vai, mas o arrependimento genuíno, não é remorso, né? Então, precisa ser colocar diante de Deus a sua fraqueza, sabe? Porque Deus, ele sabe de todas as coisas que passam na nossa vida, na nossa mente, no nosso dia a Isso. dia. Ninguém tá mais por perto. Então, a gente não engana Deus. Uma boa notícia, né, pastor querido? Não faz nada escondido de Deus. Quando a gente pensa assim, ai, não dou conta, vou pecar, não dou conta mais de me segurar, não dou conta mais de segurar a língua, não dou conta mais de parar de falar mal da pessoa. Aí você pensa assim, Deus não vai ver. Deus viu sim. Só que ele tá esperando você se arrepender Uhum. e Mesmo. voltar para ele.
E aí, e precisa criar uma nova rota, né, Pastor Pereira? Precisa criar um novo caminho. Isso mesmo, arrependimento é isso, é essa mudança de mente que a gente está falando, né? Essa transformação, renovação da mente. Você estava acostumado a algo, você tem que pegar outra estrada, como você falou aí, né? Para fazer a vontade de Deus, para se moldar como Deus, né? Ser esse vaso nas mãos do oleiro, deixar ele moldar você, ser flexível, né? Isso é importante para a gente alcançar a vontade dele e esse mais, né, que ele tem para a gente. Mas Deus tem o mais para você, Pastor Pereira. Amém. Deus tem o mais para mim, Deus tem o mais para cada um aqui, Amém. né? Que nem olhos viram, Isso. nem ouvidos, né? E nem jamais penetrou em mim, Amém. nem o Pastor. Porque o Pastor Pereira ele já tem 5 livros escritos, tem 2 filhos, um casamento abençoado, frequenta uma igreja amada, mas ainda tem o mais de Deus para a vida dele, que ele ainda Amém. nem imagina que Deus pode levar ele, Isso mesmo. né? Amém. Mas confiamos, né, Pastor Pereira? E nós sabemos que o Deus que a gente serve, ele é capaz. Isso. Se a gente fizer a nossa parte, ele vai fazer a dele. Ah, não se esqueça que tem esse passinho bem importante, que é a gente ser autorresponsável, né, Pastor Pereira? Que também ficar esperando é que nem aquelas pessoas que às vezes recebem uma profecia e falam assim: não, Deus me falou que vai me levar para as nações. E aí não vai estudar a Bíblia, não ora, não jejua. Aí acha que amanhã Deus vai falar assim: e aí, tá com o passaporte pronto? Chegou o seu dia? Aí vai ser que nem o Gideão. Não, Senhor, escolhe outro, eu sou o menor da minha casa, É. eu não tô pronto. Ou então, acho linda aquela parábola das 10 virgens. Sim, ao mesmo tempo que ela é linda, né, a gente tem que olhar para ver se na nossa lamparina tá tendo azeite. Porque ou se Jesus te chamar para o seu ministério, ou te chamar para a eternidade, nos chamar, como que tá a nossa lamparina? Isso. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, é interessante porque ele pediu para o pessoal tirar a pedra primeiro, né? Uhum. O poder que ressuscitou Lázaro podia muito bem mover uma pedra, mas os homens podiam mover a pedra. Os homens não Uhum. podiam ressuscitar Lázaro. Então Deus não vai fazer, embora ele possa fazer, ele tenha poder para fazer, mas ele não vai fazer aquilo que a gente consegue fazer, aquilo que a gente pode fazer. O que é a nossa parte, né? Tirar a pedra a gente tem que fazer. Mas aquilo que está morto e precisa ser ressuscitado é só o poder de Deus. Então é com ele. Mas se a gente fizer a nossa parte primeiro, ele vai fazer a dele depois. E mais uma vez vem aquilo, pare de procurar a vida onde não tem vida, Isso. né? Porque às vezes Porque tem gente, procuras entre os mortos quem vivo está. que às vezes tem gente aí se matando para tirar a pedra de túmulo. Jesus não vai ressuscitar nada ali, né, Pastor Perillo? Eu anotei isso, que eu vou colocar a coisa certa no lugar errado. E também que muitas vezes a gente procura vida onde não tem vida. Isso. Outra também que eu achei incrível é que você até falou ali, que é algumas coisas acontecem enquanto a gente vai, né? No caminho da obediência. No caminho da obediência. Porque, e é muito interessante vocês gravarem isso no coração, porque hoje é sexta-feira, a semana acabou, às vezes você até alivia respirado, porque muita gente acha que a sexta-feira é o final de semana é como eu diria, um respirar, assim, né? Pensa assim, nossa, ufa, agora eu tenho até segunda-feira para poder ficar em paz um pouquinho.
né? E quando a gente entende isso, que no caminho da obediência, ela já começa na sexta, não espera na segunda-feira, para você então começar a tomar essas ações, igual o pastor Perillo falou, né? Porque aquilo que cabe a você fazer, não fique esperando que na segunda-feira Deus vai trabalhar em seu favor, não. Então, comece a agir agora, né, pastor Perillo? Seja em Amém. oração, conhece as nossas limitações, ele sabe até onde que a gente vai, Hoje é o né, dia. pastor Perillo? Save the Amém. date. Hoje é o dia de Deus abençoar a sua vida. E como eu fui abençoada, pastor Perillo? Amém. Você tem uma anotaçãozinha aqui que eu tive que anotar para ir cabendo tudo juntinho aqui. Que benção. Mas, Também foi um prazer. e eu quero depois a gente marcar para falar sobre graça, porque Vamos isso eu sei sim. que eu tenho idade para falar. Essa eu vou ficar só caladinha. Sempre bom partilhar da palavra de Deus, conversar da palavra. E sempre que quiser, eis-me aqui. Amém! Então é sempre mesmo, pelo menos uma vez por mês. Vamos lá. Enquanto você ainda está morado nas nações, né? Só no Brasil por enquanto. Mas enquanto Deus não está fora do país, vou Amém. aproveitar e compartilhar aqui. E depois eu quero ler os livros do Amém. Bud, Se Deus Curtir, eu compartilho, porque tenho certeza que são livros incríveis. Amém. Ó, pastor, mais uma Obrigado, vez, Larissa. Eu que agradeço. abençoe. Eu Amém. oro pela sua vida, orei nesses dias todos e vou continuar orando, porque realmente Amém. eu amo a você, sou muito grata por ter conhecido você e que Deus continue mesmo usando a sua vida, Amém. seu ministério, que eu tenho certeza que Deus ele tem trazido novas revelações para você, que eu acredito que você já deve estar escrevendo um livro sobre isso, Amém. e eu fico feliz por Deus e por essa disponibilidade do seu coração, sabe? Apesar que eu sei que parece que a sua família toda é ungida, né? Tem você, tem seu irmão. O segredo é o Borba no nome, né? Tô brincando. O segredo é Jesus, eu sei. Mas que Deus abençoe. Mais uma vez, manda um abraço pra Stephanie. Apesar que Obrigado. como você falou, mas qualquer dia eu vou em Campina Grande pra conhecer a Vem. Stephanie e falar, mas com a Stephanie de andar pro Tijol. E que Deus abençoe seu final de Amém. semana. Obrigado, Larissa. Eu que agradeço, viu? E mês que vem a gente tá aqui de novo. Eu quero sua presença de novo. Ok, será um prazer. Obrigadão. Igualmente. Bom final de semana também. E um abraço para todo mundo que acompanhou aí, o que vai estar acompanhando depois. E na paz. Teve muita gente aqui, infelizmente, quando a live fica salva, né? Mas teve até uma que Ezinete Freire, do Chile, mandou um abraço dizendo que amava você. Amém. Viu? Já tá internacional, Pastor Período. Amém. Foi bom Isso aí, demais. Pastor. Obrigadão, Larissa. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, gente, fala se não tem como não amar esse pastor amado. Ele é muito incrível. Eu amo a vida do pastor Período Borba. Nossa, como meu coração tá grato, como meu coração tá cheio. Não sei o coração de vocês, mas o meu tá transbordando. E amanhã e domingo nós não vamos ter live, tá? Só na segunda-feira. E eu quero chamar sua atenção agora porque na segunda-feira nós vamos ter o pastor Nuno Ornelas. O pastor Nuno é pastor da Comunidade Cristã em Lisboa, uma igreja que tem feito a diferença, não só em Lisboa, mas no Brasil inteiro também, no mundo todo, porque as pessoas têm ouvido falar sobre esse CLX e o pastor Nuno é uma benção. Só que detalhe, o pastor Nuno, como ele está em Lisboa, o fuso horário, né, não daria para fazer às 8 horas da noite, como nós fazemos. Então, vai ser às 3 horas da tarde, porque já vai ser 7 horas da noite em Lisboa, tá bom? Então, guarda isso, agenda, para que você possa participar na segunda-feira com a gente, porque depois vocês procuram aí, pastor Nuno Ornelas. Inclusive, eles estão tendo rendezvous
lá em Lisboa. Começou ontem e vai até domingo. Hoje eu acompanhei, porque era 8h30 da noite, mas era 4h30 da tarde aqui no Brasil, né? Então dava para acompanhar. E tem falado muito sobre evangelismo, sobre a igreja que quer crescer. Então você pode participar, porque e você pode assistir também para você conhecer mais o Pastor Nuno. Mas ele vai estar aqui com a gente, então, segunda-feira, às 3 horas da tarde, tá bom? E eu espero vocês às 3 horas da tarde, segunda-feira. Que Deus abençoe. Bom final de semana. Os últimos aqui que participaram, a Fátima, a Cine. Um abraço para vocês. Muito obrigada por fazerem parte. Se você ainda não me segue, segue aí no Instagram. Segue o Pastor Perilo, que é PS Borba, que é P de Perilo, S de Stephanie, Borba, porque é esse casalzinho fofo. Então sigam eles nas redes sociais também e sejam muito edificados. E mais uma vez, Deus abençoe, bom final de semana. A live vai ficar salva. Comenta ali na live o que você achou, o que você recebeu de Deus, qual foi a resposta de Deus para sua vida. Interage ali com a gente e envia para os seus amigos, para alguém que você sabia que tinha que estar aqui hoje e não pôde estar. Tá bom? Deus abençoe, super beijo. E até segunda-feira. Tchau!